Amigas e amigos, já é possível dizer que o núcleo principal do golpe, que vai ganhando a parada aí nesta guerra de facções para a condução do golpe, que é o espectro da Operação Lava Jato, puxado pelo Grupo Globo, tem muita semelhança com o golpe de 1964. Como naquela época, no começo ficou aquela confusão, aquela disputa, quem conduziria o golpe, por qual caminho, até que se consolidou uma via dos latrocidas, associado aí a serviço claramente de grupos econômicos que se associaram aos interesses estrangeiros, ao grande capital internacional. Isso depois foi pesquisado, foi muito bem demonstrado. Eu já falei desse livro aqui, do René Dreyfus, que é um uruguaio, que fez aqui uma pesquisa profunda, que ele diz aqui: ação política, poder e golpe de classe, a conquista do Estado. Assaltaram o Estado em 1964, claramente a serviço desses grupos, que depois teve aí todo tipo de corrupção, que eu chamo de latrocidas, matavam para roubar. Tem vários casos, mas tem aqui, por exemplo, a história do grupo Ultragaz. Tem até um documentário aí, tem no YouTube, que financiou as torturas, os assassinatos, a Operação Bandeirantes aqui em São Paulo, que depois virou aí os doicodes, espalhados pelo Brasil inteiro. E outros casos mais. Tem o caso da Panair, por exemplo, que destruíram a Panair da noite para o dia por vingança. Também tem documentários aí que explicam muito bem isso. É bom a gente conhecer para a gente saber o espectro da Operação Lava Jato. Porque aqui já destruíram a cadeia produtiva do pré-sal para entregar o nosso pré-sal, destruíram o sistema de defesa aí do submarino nuclear, prenderam o almirante Otton, destruíram a indústria naval, e já estão falando aí em destruir também o sistema financeiro aqui brasileiro, com essa história das delações aí do Palocci, Manteiga, que eles ficam forçando as delações, as negociatas lá das delações. A Operação Lava Jato claramente está nesse espectro. Corrupção, que é bom, que deveriam apurar, nada, absolutamente nada, é zero. Isso fica demonstrado a cada passos que eles dão. Tem aí, por exemplo, a matéria no jornal Valor Econômico, do Rodrigo Janot, dizendo que vai separar o Caixa 2. Isso é um tipo de crime, corrupção é outra coisa. Que quem só está sendo acusado de Caixa 2 vai pagar uma multa, fazer um trabalho comunitário e sai com ficha limpa. Claramente, aí ocultação que eu falo aqui, a Lava Jato é isso aí, uma operação de ocultação de corrupção e promoção da corrupção. Falei aqui das palestras do Dallagnol, depois ganhou um certo burburinho aí, que ele cobra para dar palestra, e outras coisas, Sérgio Moro lá com as Apaz, com o roubo de Maringá, Banestado, etc, etc. A Operação Lava Jato é isso aí. E lógico que esse grupo, essa associação com os capitais, com os interesses financeiros estrangeiros para destruir a economia nacional, tudo que se pode dizer de soberania nacional, tem claramente aqui eles fazendo esse trabalho aqui de sapa, de quinta coluna. Porque o capital, o grande capital financeiro domina tudo, como eu falei aqui. Porque às vezes a gente imagina que são só papéis, especulação, não é. Eles estão inseridos nos grandes grupos econômicos que operam essas cadeias em âmbito mundial, as empresas produtivas, em todos os setores, de indústria, tecnologia, etc. Tudo isso tem a lógica do sistema financeiro. Eu falei aqui de uma entrevista que eu fiz com o Beluso para a revista Princípios, que ele destrincha muito bem isso. E tem aqui a quinta coluna trabalhando claramente a serviço desta lógica, que é o espectro da Operação Lava Jato, porque ali se misturou tudo, O Procurador-Geral da República, o Edson Fachin, que é o relator no STF, e a turminha, a patotinha do Sérgio Moro, que ali ele atua, o Sérgio Moro atua como advogado de acusação, os promotores fazem todo tipo de barbaridades, os boquirrotos lá, o Dallagnol, o Carlos Fernando de Santos Lima, Pozobon e outros. Os delegados, todo mundo acusa, todo mundo julga, todo mundo vai para o Grupo Globo dar entrevistas, e vai cobrar, fazer palestra, e cobrar para fazer palestra, Dallagnol. Os outros eu não sei, suspeito. Deveria ter investigação sobre isso. Mas enfim, o espectro deles é exatamente o núcleo do golpe que faz o trabalho aqui de quinta coluna, claramente. Aí vão para cima dos advogados agora. Os advogados de defesa do Lula fazem mais uma acusação, contra o Sérgio Moro, porque eles estão perdendo algumas coisas. O Sérgio Moro perdeu lá no recurso no tribunal lá da 4ª Região, que o tribunal reconheceu que ele cerceou a defesa do ex-presidente Lula e mandou chamar Emílio Odebrecht e outros aí para refazer o depoimento. E agora eles chamaram o Emílio Odebrecht e o Alexandrino Alencar para fazer denúncia contra o Roberto Teixeira, que é o principal advogado de defesa do Lula. Grampearam o escritório. O Sérgio Moro autorizou, pediu, o Ministério Público pediu, o Sérgio Moro autorizou, grampearam, olha a gravidade da coisa, grampearam
o escritório de advogado da defesa do Lula para bisbilhotar a defesa. A denúncia vai ser, segundo a nota aqui dos advogados do Lula, dizendo que a denúncia vai ser feita, inclusive, em âmbito internacional. O advogado do Temer, né, que é um conceituado jurista aí, né, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, também falou isso, né, que eles estão mirando os advogados. Olha, isso é prática de estado de exceção fascista, estado ditadura mesmo, né? Além de ocultar corrupção e promover corrupção, eles estão fazendo aí claramente ações de ditadura. Aí tem uma matéria na Folha que diz aqui que Moro aceitou a denúncia contra Teixeira, que é o advogado do Lula, embora a relação entre clientes e advogados seja protegida pela lei brasileira. Ele está violando a lei. Ditadura, fascista, claro. Aí diz aqui a Folha, para derrubar a imunidade do advogado, o juiz buscou precedente na jurisprudência norte-americana. Que ele está julgando aqui com base no que diz a legislação norte-americana? Isso é gravíssimo, diz a Folha aqui. Nem outras coisas, mas Gilmar Mendes deu uma entrevista aí num blog do Jornal do Comércio, do Recife, né, que ele fala aqui, né, dessa hipertrofia do Ministério Público e do Poder Judiciário, né, e fala aqui que o sistema político se tornou não funcional, quer dizer, a ditadura do Judiciário, dessa turma toda aí, desses interesses aí, né. Aí tem também aqui a questão do Janot, né, cada vez mais vai ficando descarado, né, descarada, né, a atuação dele nesse espectro, né, como uma espécie de um maestro. Ele que vai regendo a conduta da Lava Jato, está dizendo aqui que ele, agora o Valor Econômico, o jornal Valor Econômico, que ele vai separar a corrupção do Caixa 2. Ou seja, quem é acusado só de Caixa 2, paga uma multa, faz um trabalho comunitário e sai com ficha limpa. Agora, como ele faz essa distinção? Quer dizer, anjos distribuíram recursos para uns e demônios para outros? O dinheiro do Caixa 2 veio de onde? Que investigação que foi feita, rastreamento, etc. Tudo que eu venho falando aqui. O Caixa Preta do Caixa 2 sai da cabeça deles, da subjetividade deles. Esse é corrupto, esse não é corrupto. É isso. Está aí a comprovação, né? Aí tem aqui, por exemplo, a Folha dizendo outra barbaridade, né? Que a Folha põe aqui uma matéria indecente também, dizendo: confira 7 fatores apontados pela Lava Jato para pedir a prisão do Lula. Porque o Sérgio Moro, a partir dessa semana, pode dar a sentença. Né? E a gente já imagina por onde vai a coisa, né? Pelo comportamento fascista dele, né? Que de juiz ali já não tem, ele abdicou das prerrogativas da magistratura para fazer politicagem, fazer o que ele vem fazendo como um legítimo condutor de um estado de exceção, um estado fascista. E a acusação diz aqui, o Ministério Público Federal, coisas absurdas, dizendo, por exemplo, que a base, né, o escopo inicial da acusação, do pedido de prisão do Lula, que é a profissionalização do esquema de corrupção. Aí diz aqui que é difícil ter prova, né? Isso não é apenas um fruto do acaso, mas sim da profissionalização da sua prática de cuidados deliberadamente empregados pelos réus. Ou seja, algum espírito de algum psicólogo, né, do passado que baixou neles para eles atribuírem intenções para outros, para terceiros. Eu estou dizendo que você pensa assim. Não tem provas, fatos, coisas materiais, concretas para se fazer a acusação. É o que eu acho. Eu acho que ele pensava assim, eu acho que ele fazia assim, então nós vamos prender ele por isso. É isso que eles estão dizendo aqui. Diz que é difícil provas, que o Lula é o general, aquela tese lá do PowerPoint do Dallagnol, aquele covarde que fogem das audiências para não responder às verdades que são questionadas, né? Que é o general da corrupção, da propinocracia, é toda a base está no livro dele, está nas palestras monocórdias dele, né, e está aqui no conjunto do pedido aqui da prisão do ex-presidente Lula. Muito parecido com 64, em todos os aspectos: corrupção, covardia, né, mentiraiada, né, politicagem, né, de baixo nível. Isso vai consolidando o Grupo Globo, o setor financeiro, né, que vai aí cada vez mais despontando como força hegemônica do golpe. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia e até a próxima.